Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode implementar a unidade de controle e eu vou mostrar inicialmente, pelo menos, usando memória. Então como é que utilizando uma memória semelhante à forma que a gente colocou as instruções ali no processador, a memória de instruções, a gente vai colocar uma memória também para unidade de controle, que vai ter os sinais de controle conforme cada instrução. Então a ideia é relativamente simples, eu vou ter uma memória que ela vai ser endereçada pelo opcode. Então o opcode vai ser o endereço da memória. Então cada posição vai ser referente a uma instrução. Então se meu processador detectou que a instrução jump imediato, por exemplo, ou seja, no opcode está 0001, eu vou colocar isso como endereço na minha memória de instrução e eu vou acessar essa posição. Nessa posição eu vou ter os bits todos dos meus sinais de controle. Então eu vou ter os 2 bits mais significativos, vai ser o PC seleção, o 1 bit vai ser do reg-A, se vai ser o registrador da instrução ou se vai ser a constante 0, que é o caso da DI, se vai escrever no banco de registradores, qual é o operando que passa para a ULA, o que vai escrever no banco de registradores, se vem da ULA, se vem da memória, se escreve na memória, qual que é a operação que eu faço. Eu vou colocar então esses 10 bits aqui em cada posição da memória, referente àquela instrução. Então, se eu criar a memória, eu tenho que fazer isso nessa tabela. Então, vou olhar, essa aqui é a instrução BRZR, o Branch on Zero. Então, no opcode 0, o que tem que ter lá? PC seleção. O que eu preciso colocar para que ele execute o branch? Se a gente voltar lá no nosso processador, a gente tem aqui que o PC seleção, o input 2, é o cara que vem desse MUX, que implementa toda a lógica do branch, onde eu vou fazer a comparação, aqui de uma forma bem simples e custosa, onde eu comparo RA com 0, se for 1 eu seleciono RB, se não, se ele for diferente, eu vou pegar o PC mais 1. Então, o PC seleção para o branch é o input 2. Então, venho aqui e coloco input 2, 1, 0. Reg-A, o que vai no reg-A? Eu preciso usar o RA. Então, aqui é 0. Onde, sendo que o reg-A, ele me diz se eu pego a instrução do registrador, o endereço do registrador da minha instrução, ou se eu coloco a constante 0. Certo? Isso é um detalhe que eu acho que no outro vídeo estava diferente. Eu vi que estava errado aqui o registrador. Eu estava pegando o RA aqui de cima, que era a porta 0 e 1. Se a gente olhar lá, a porta 0 e 1, ela corresponde ao RB. O RA é porta 2 e 3, o fio 2 e 3. Então eu arrumei aqui, 2 e 3 é o RA de fato, e 01 é o nosso RB, que é o RS2, o nosso ponto de registrador. Então tinha esse errinho lá na nossa microarquitetura. Então voltando lá, eu quero saber se eu escrevo no banco de registrador. O Branch on Zero não escreve no banco de registrador, então aqui é 0. MUX ULA, ele não usa ULA, então a gente coloca aqui como 0. Aqui, como eu vou implementar com memória, eu vou deixar 0, tem que colocar o 0 ou 1. Se eu fosse implementar sintetizando essa tabela, usando circuitos combinacionais, eu ia colocar um xizinho aqui de don't care, porque eu não estou usando a ULA, então tanto faz, isso pode otimizar, simplificar mais a minha expressão que computa esse bit aqui do sinal de controle. Mas como é memória, eu vou deixar zerado. O que vai ser escrito no banco de registrador, como não escreve nada no banco de registrador, não importa qual dado vai para lá. Então aqui é 0 também. Escreve na memória também é 0. Operação da ULA também não importa. Eu não vou usar ULA, aqui seria um não importa. Eu vou colocar tudo 0. Eu faço isso para cada instrução. Então jump mediate. Então aqui, se a gente voltar lá, esse PC seleção tem que pegar o input 1, que é o PC mais imediato. Então aqui é 0, 1, para pegar o input 1. Reg-A, ele não usa o reg-A. Ele não usa registrador, então aqui tanto faz, seria um don't care. Eu vou deixar zerado. Escreve no banco de registrador, também não escreve. MUX da ULA, qual é o operando da ULA? Eu não uso a ULA, então tanto faz. Eu vou colocar aqui 0. O que vai ser escrito no banco de registrador? O dado que vai para lá, não vai ser escrito nada, tanto faz. Escreve na memória? Também não. Operação da ULA também não importa, eu vou deixar zerado. Próximo, load. O load eu tenho que fazer com que o meu PC receba PC mais 1. Isso é o input 0. O resultado padrão para as instruções. Então, as únicas instruções que tem um PC diferente são as de branch e de jump. Todas as outras são instruções normais que simplesmente passam para a próxima instrução depois que ela executa. Então, todas aqui para baixo vai ser 0, 0. Aqui não tem nada implementado. 0, 0 e assim vai. Tudo 0 para baixo. Reg-A. Para o load. Importa o reg-A? Se ele tem que ser 0 ou ele tem que vir da instrução? Olhando aqui, ele está usando o RA. Então ele tem que ser 0, que não é um don't care, precisa ser 0. Escreve no banco de registrador, o load escreve no banco de registrador, então aqui é 1.
Mux ULA, o que ele vai para ULA? Ele usa ULA? Ele não usa ULA nesse caso. A maioria dos loads store nas arquiteturas, ele computa o endereço base com deslocamento usando a ULA. Essa arquitetura aqui, de 8 bits, super simplificada, não usa o deslocamento. Ele pega só o endereço direto do registrador. Então ele não usa ULA. Aqui tanto faz, se não don't care eu coloco 0. O que vai para o banco de registrador? Aqui eu quero ler da memória e escrever no banco de registrador. Então o que eu preciso colocar aqui é o 1, porque eu não quero a saída da ULA para entrar e ser escrito no banco de registrador. Eu quero a saída da memória, carregar um valor da memória. Então a memória aqui está sendo lida e o valor da memória tem que ser escrito no banco de registrador. Escreve na memória é 0, o load não escreve na memória. Operação da ULA, tanto faz, poderia ser um don't care. O store é, de certa maneira, parecido. Eu preciso do registrador que vem da instrução, não é a constante 0. Escreve no banco de registrador, então aqui é 0, é o contrário. Né? Ele não escreve no banco de registrador, mas ele escreve na memória. É a única instrução que escreve na memória. Mux da ULA, ele também não usa ULA, então posso colocar 0 aqui. O que vai para o banco de registrador, ele não escreve no banco de registrador, não importa, eu posso colocar 0. A operação da ULA também, 0, 0, 0. E assim a gente vai fazendo para todas as instruções. Então é de reguear, essa aqui é a única que tem 1, porque eu não estou usando RA, eu estou usando a constante 0. Ele usa uma instrução do tipo I, não tem campo de registrador lá. Escreve no banco de registrador? Escreve no banco de registrador. Tem um registrador aqui recebendo uma atribuição. Mux da ULA. O que vai para a ULA? É o imediato que vai como segundo operando. Então aqui é 1. O que vai ser escrito no banco de registrador? Memória ou a ULA? Isso aqui é uma operação que vai ser feita na ULA. Então é ULA, é 0. Escreve na memória, é 0. Operação da ULA. Isso aqui eu tenho que fazer uma soma. Qual que é a operação da soma? A gente colocou a nossa ULA copiando aqui esses 3 bits menos significativos do opcode. Então, o add, a soma é 1, 0, 0. Então, aqui vai ser 1, 0, 0. Que, por coincidência, obviamente por design, né, por projeto, esse aqui também tem a mesma sequência de bits dos 3 bits menos significativos do opcode, 1, 0, 0. E depois a gente vai ver como que a gente pode usar isso. Né? Então, aqui não tem nada implementado nessas 3 possíveis campos aqui para incrementar nosso processador, né? E agora eu venho para as instruções de lógica aritmética. Então essas instruções elas vão ter sempre o mesmo sinal de controle com exceção do OP-ULA. Então todas vão pegar o RA, embora essa aqui não usa o RA no operando, a gente pode deixar como 0. É a única que poderia ter um don't care aqui, talvez, né? Não, na verdade não, porque vai ser escrito, né? Então, erro meu. Aqui tem que ser 0 de fato. Escreve no banco de registrador. Todas aqui, então, são iguais e escrevem no banco de registrador. Mux ULA, nenhuma delas aqui usa imediato. Então, vou passar para ULA o RB. Dado BREG, o que vai escrever no banco de registrador é a saída da ULA. Nenhuma delas acessa a memória. Então, aqui são 0 para todas. Então, para todas as instruções embaixo, são iguais. Escreve na memória, todas aqui também é 0. Então, a única coisa que muda é o OP-ULA. Então, essa aqui seria 000, que é o NOT. Esse aqui seria 001. 010, ele vai incrementando de 1 em 1, né? Então 100, 101, 110 e por fim 111, que é o shift para a direita, copiando esses 3 bits aqui menos significativos. Então essa aqui é a nossa tabela. A gente precisa agora implementar isso no LogSim. Então como é que a gente faz isso? Então no LogSim eu tenho os meus sinais de controle aqui já. Aqui à direita, o túnelzinho indo para cada ponto. Então eu vou colocar uma memória ROM. Então, se eu olhar lá, eu tenho como endereço 4 bits e como conteúdo são 10 bits. Então, eu vou definir aqui que eu preciso de 4 bits para o endereço e aqui eu preciso de 10 bits para cada posição. Então, agora eu preciso preencher aqui no conteúdo aqueles sinais. Certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho que pegar 100000000, converter para hexadecimal e inserir aqui. Para fazer isso, eu coloquei aqui já em um arquivo texto todos esses sinais de controle. Então aqui 10000 é o sinal do meu BRZR, 01000 do jump e assim vai. Então eu tenho aqui as 3 instruções que não, os 3 espaços ali que não estão implementados, eu deixei tudo como 0. E o resto, então, aqui eu tenho as lógicas aritméticas, que todos os sinais são iguais, com exceção do OP-ULA. Certo? Então, eu vou pegar esse arquivo e eu fiz
scriptzinho simples aqui para converter tudo para hexadecimal. Então, esse comando aqui no Python ele vai ler o arquivo linha por linha, vai pegar cada uma das linhas, pegar aquele valor em binário, ele vai carregar isso para inteiro, então ele vai usar o cache aqui para inteiro e vou falar que a base é base 2. Então ele vai converter aquele número para decimal e essa função converte para hexadecimal e por fim ele imprime isso. Eu coloquei como cabeçalho aqui também, que é v3.0x wordsplay, que é uma forma que o Logisim aceita esse arquivo. Então, se eu mandar o meu script ler a minha memória de controle, ele vai imprimir ali tudo em hexadecimal. Então, posso direcionar isso aqui para um arquivo, então memória.x, e lá no Logisim eu posso carregar isso. Então, aqui eu tenho main.x, ele vai carregar todos esses valores que a gente colocou ali. Então, agora, dentro de cada posição, eu tenho os sinais de controle para cada instrução. Então, o que entra aqui na porta de endereço é o opcode. E o que sai aqui, então, na saída, eu tenho a minha instrução, que vai ser executada. Então, para separar os sinais de controle, eu venho no splitter. Então, no splitter, eu vou dizer que tem tamanho 10 a entrada. Então, entra 10 bits. E sai. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas saindo. Então, vou colocar aqui que são 7 no fanout. 7 fios que eu vou separar agora. Então, do mais significativo para o menos significativo. Bit 9 é o mais significativo. Então, no bit 9, eu tenho o 9 e o 8 é o PC seleção. Então, vou colocar aqui a saída 6, a minha última saída, pegando os 2 bits mais significativos. Depois eu tenho a saída 5, depois eu tenho 1 para todo mundo, com exceção do OPULA, que é 3. Então, vou ter o bit 7 saindo na saída 5, o bit 6 na saída 4, o bit 5 na saída 3, o bit 4 na 2, o bit 3 na 1 e o bit 0, 1 e 2 sai na saída 0, que é o OPULA. Então, já estão todos aqui conectados na ordem correta, né? Então, o do 0 ao 2, o menos significativo, é o OPULA. Depois eu tenho o bit do escreve na memória ou não. Depois dado breg, então vou conectar a minha saída para todo mundo ali. Então, reg A e PC seleção. Então, com isso, eu tenho o meu sinal, a minha unidade de controle implementada. Eu poderia ter até a operação da ULA aqui, que a gente colocou, ela poderia até ser bem, não ter nada a ver com o opcode. A gente poderia colocar qualquer operação da ULA nessa memória, porque ela está, de certa forma, separada do opcode. O opcode é o endereço da memória de controle e a memória de controle me dá o sinal da operação da ULA. Depois a gente vai simplificar isso um pouco. Então, aqui, para a gente testar, aqui eu tenho aquele add 5, está tudo zerado. Então aqui está saindo o sinal de controle, o opcode, como é o opcode do ADI, que é 0100, então se a gente olhar lá 0100, é o opcode do ADI. O sinal de controle é 00 para o PC seleção, então aqui está saindo 00, depois eu tenho 11100, então 111 aqui verde claro, 00 verde escuro, e no OPULA está saindo 100, que é soma. Então, se eu executar bater o clock aqui, ele vai escrever 5 no R0, que é o que ele aconteceu agora, e o PC foi para mais 1. Agora eu tenho um AD 2, né? Se eu bater o clock de novo, ele fica 7 ali, agora não tenho nada. Então, minha memória de controle está, a princípio, implementada. Para testar isso, a gente vai, então, colocar algumas coisas a mais aqui. Então, vamos setar o branch, sendo que eu tenho 7 no R0 e 0 no R1, ou no R2 e no R3. Então, a gente vai fazer um branch de forma que ele pule para o endereço que está em R0. Então, o BRZR, ele funciona assim. Ele vai comparar o RA. Se ele for igual a 0, o PC recebe o que está no RB. Então, eu vou colocar o RA para ser o R1, que ele tem 0, de fato. E o RB eu vou pôr o R0. Então, o PC vai receber o número 6. Então, eu vou fazer BR ZR
R1, R0. Então, traduzindo isso aqui para hexadecimal, o BRZR é 0000, R1 é 01 e R0, 00. Então, agrupando de 4 em 4, eu tenho aqui 0 e aqui eu tenho 4. Então, essa instrução é a 0x04. Então, eu vou colocar ela ali na minha memória ROM. Eu posso editar ela aqui direto, né? Então, se eu colocar aqui 04, eu vou ter o BRZR. Então, aqui tem o sinal do opcode que é 0. Então, o PULA está tudo zerado, e o PC seleção ele tem o valor 2 ali, 0. Né? Então, a gente vai pegar o que está saindo desse MUX aqui, e o MUX está sendo controlado por esse sinal, que ele compara o RA, que é 0, compara com 0, ele tem 1 ali, então é para ele tomar o desvio. Então, ele vai atribuir a PC esse valor. É 7, na verdade, não falei 6. Tem 7 lá no R0, então ele vai substituir o PC de 2, ele vai pular para o 7. Então, se eu faço esse branch, ele pulou de fato para o 7, o PC recebeu 7. Então, para testar um outro jump ali, a gente testa o load store também rapidinho, para vocês verem tudo funcionando. Então, jump, ele vai receber PC mais imediato. Então, vamos pular, fazer uma volta, né? Colocar um valor negativo. Então, vamos fazer um JI com menos 4, talvez, né? Então, JI é 0001. Então, eu vou traduzir para hexadecimal. Depois eu tenho que colocar o menos 4. Como que é menos 4 em complemento de 2? Então, 4 é 0100, com 4 bits. Eu inverto todo mundo e somo 1. Esse aqui vai me dar 1 mais 1, 0 vai 1, 1 mais 1, 0 vai 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1. Então, 1, 1, 0, 0 é o meu menos 4. Então, aqui eu tenho o valor 1, aqui eu tenho o 12, né? 12 é ABC. Então, esse valor aqui em hexadecimal é 0x1C. Então, a gente vai colocar lá e ver se o PC vai receber menos 4. Então, é como 1C, né? Então, 1C, vou mudar a instrução que está para ser executada agora. Então, aqui ele foi para o jump, o opcode é o 2. Então, no jump eu tenho PC seleção como 01. Ele vai pegar o PC mais imediato. E PC mais imediato, então, tem o valor 3, que é 7 menos 4. Então, se eu bater o clock aqui, ele volta para o 3. Então, vamos fazer agora um load e um store, ou um store primeiro, depois um load, para a gente ver isso funcionando. Então, store ele vai salvar em RB o que está no RA. Então, tem todo mundo zerado, na verdade, então vamos colocar o RB como R0 e vou salvar na primeira posição da memória. Então, R1 é o RB. Isso, RB. Então, vou fazer a instrução que é store 0, R0, R1. Então, vai ser store R0, R1, onde R0 é o RA e R1 é o RB. Então, store é o 0011. Então, traduzindo para hexadecimal, 0011, R0 é 00, R1 é 01. Então, aqui eu tenho 3 e 1, hexadecimal é 0x31. É o store. O store, se eu não errei a ordem ali, do RA no endereço por RB. Então, como é que é a instrução? 31, 31. Então, aqui eu vou colocar 31. Então, a princípio, é um store. Aqui já está o escreve na memória, está ativado. Ele vai escrever, então, o valor que está para escrever na memória. Vai bater o clock. Ele tem um endereço aqui que é o RB, que é R0. E vai escrever o que está em RA, que é o valor 7. Então, se eu bater o clock, ele escreveu 7 ali naquela posição de memória. Então, para testar agora um load, vamos fazer o load da posição 1. Então, vai ser um load. Como que é o load ali? Eu vou pegar a memória com o endereço RB e salvar em RA. Então, vou fazer R1, R1, porque eu vou pegar o endereço 0 e vou mudar o próprio R1. Ou vou escrever, na verdade, ele escreve no RA, né? Então, vou escrever no R2, para ficar diferente. Então, load é a 0010, se não me engano, uma antes, né? Então, load 0010, R2 é
1, 0. O R1 é 0, 1. Então aqui eu tenho 2, 9. Certo? Então 8 com 1 e aqui é 2. Isso aqui então me dá a instrução 2, 9. Então ele tem que salvar em R2 o que está, que é o nosso valor 7. Então, voltando ali para memória, é 2, 9. Certo? 2, 9 é o load. Então load, ele vai escrever no banco de registrador, não vai escrever na memória. E ele vai escrever no banco de registrador, sendo que o RA é o 2, RB é o 1. RA é quem? 1, 0. A gente fez R2, isso. E o 1 é o RB. Então RB tem o valor 0. A gente vai escrever, a princípio a gente vai carregar esse valor aqui, que é o 7, e escrever no R2. Então se eu bater o clock, ele carregou. Então load, store, branch, jump, é de que a gente já testou, funciona, e provavelmente todas as lógico-aritméticas também vão funcionar. Então aqui a gente tem uma versão pronta, funcional da nossa unidade de controle. A gente poderia simplificar um pouco. Como a gente viu, a operação da ULA ela é igual aos 3 bits menos significativos do opcode. Com exceção, é claro, do branch, jump, que não usa ULA. Então aqui vai ser 000, 001. A ULA vai fazer uma operação que não importa e não tem sentido nenhum com a instrução, mas ela vai ser ignorada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a nossa memória de controle para jogar fora todos esses 3 bits aqui. Então a gente vai usar menos memória. Então aqui a gente vai mudar para que ela tenha, em vez de ter 10 bits, ela vai ter 7. Com isso, mudou tudo aqui, né? Nosso fanout aqui passou a ser 6, eu não tenho mais o OPULA. E agora eu tenho 5, 5, 4, 3, 2... Peraí, agora eu perdi. 2, 1, 1, 1, 1. Então 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, o que eu mudei aqui? Aqui é 7 bits. Então 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Não, tá errado. Esse aqui é 5, 5. Os mais significativos é o TC seleção. Depois 4, 3, 2, 1 e 0. Então PC seleção os mais significativos. OPULA, então a gente vai fazer diferente. Então como que é o OPULA? Ele pega direto do opcode. Então o opcode a gente vai pegar aqui com o splitter, onde o splitter ele tem 4 bits de entrada, ele tem apenas uma saída. A gente vai pegar, opa, coloquei errado, apenas os 3 bits menos significativos. Esse aqui então é o OPULA. Então a gente diminuiu a nossa memória provavelmente está errada, então a gente pode ir ali e editar nossa memória de controle para jogar fora os 3 bits do OPULA. Então a gente faz de novo a conversão ali e aqui a gente edita o conteúdo, carrega o novo valor. Então a princípio todos os sinais de controle estão funcionando novamente, só que agora com o OPULA fora da memória. Certo? Ela vem direto do opcode. Então, para testar de novo, aqui eu vou fazer o add de novo, que é soma 5. Então, vai ser 7 mais 5. Então, se eu bato o clock, ele foi para 12. Agora, soma 2. Então, C foi para E. 0,4 eu nem lembro o que era. Era o branch, né? Então, ele vai tomar o desvio para esse valor 0E. Então, ele foi lá para o 0E que não tem nada. E assim vai. Então, nossos sinais de controle ainda estão funcionando. Não testei todas as instruções, mas a princípio, tudo funcionando. Então, essa é uma forma de simplificar um pouco a nossa unidade de controle. E é claro, a gente poderia voltar lá para nossa tabela e sintetizar esse circuito bit a bit. Então, eu pego os primeiros bits aqui do PC seleção, certo? E faço, considerando esses 4 bits do opcode aqui, o mapa de Carnot, por exemplo, eu simplifico, pego a expressão do primeiro bit, depois eu pego a expressão do segundo bit, terceiro bit, quarto bit, e faço isso como unidade com um circuito combinacional, sem usar memória. Também é possível. Então eu posso fazer de várias maneiras diferentes. Eu posso implementar
Por exemplo, um identificador de instrução, onde eu identifico se é do tipo I, do tipo R, olhando o opcode. Com isso eu identifico cada uma das instruções também. Eu posso fazer várias formas diferentes, usando multiplexadores para falar quais são os sinais de controle conforme o opcode. Então, dá para fazer muita coisa. Então, com isso a gente termina nosso microprocessador. Salvar aqui. Ele fica, então, a princípio completo, usando memória para parte dos sinais de controle, tirando do opcode a operação da ULA diretamente, né? E com isso, então, é isso. Processador pronto, essa etapa concluída.